Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo dessa série aí das Azure Synapse Analytics, né? Uma série bem legal. Assim como eu sempre comento aqui no canal, a gente tem recebido bastante feedback, tem recebido, a galera tem mandado bastante mensagem comentando ah, sobre os vídeos que têm ajudado bastante no dia a dia das empresas. Então a ideia é justamente essa, tá, pessoal? Não deixem de mandar o like, não deixem de se inscrever, não deixem de fazer comentários, tá? Mandar suas dúvidas, pode mandar aqui mesmo no YouTube que eu vou responder todas elas, tá? Isso está sendo muito proveitoso, beleza? Então, legal. Bom, galera, na última aula a gente falou exatamente sobre carga de dados, né? Então, falamos sobre, especificamente falando sobre a parte de Data Warehouse, a parte de Dedicated Pool, nós falamos sobre a carga de dados, sobre as distribuições das tabelas, a maneira como que o Data Warehouse ele se comporta como um todo, né, a engine de Massive Parallel Processing. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal, que é indexação. Né? Então, quando a gente está pensando num cenário em que a gente precisa fazer queries dentro do Data Lake, então a maneira como a gente indexa os nossos dados, ela é bastante importante, beleza? Então vamos lá. Quais são os tipos de indexação que a gente tem, pessoal? Por padrão, o Synapse Analytics ele já traz o Cluster Column Store Index, beleza? Então, o que o Cluster Column Store Index é, um grosso modo falando, tá? Então, o Cluster Column Store Index ele tem um alto nível de compressão, ele é muito bom para performance de query no geral, né? Por quê? Porque essa compressão ela é colunar, ele vai fazer a compressão aí de todas as colunas e quando você faz uma query dentro do seu DW, isso vai facilitar com que o seu dado retorne mais rápido, beleza? A gente tem também o índice cluster, né, que ele é muito performático quando a gente vai fazer lookups, quando a gente vai fazer consultas diretas passando dados específicos. Já já a gente vai fazer isso aqui na nossa demonstração, tá? Então a gente vai entender a diferença de quando eu consulto com o índice cluster, quando eu consulto com o índice cluster column store index, legal? Nós temos o heap, né? Então, para o que é o heap? O heap é eu não tenho estrutura nenhuma de indexação, né? Então, o benefício que eu tenho quando eu tenho esse tipo de indexação é para cargas de dados, né? Então, a gente falou na última aula sobre carga de dados, eu preciso ter lá a distribuição round robin e eu preciso ter o tipo de indexação heap para eu ganhar performance no load, né? Então, falei do Cluster Column Store Index, falei do Cluster Index, heap. E por último, nós temos o não cluster index, né? O que é o não cluster index? Quando você vai ter um nível de seletividade específico, por exemplo, por um ID, normalmente a gente quer aumentar o range do nosso filtro. Por exemplo, eu quero fazer uma consulta no meu banco de dados pelo ID daquele determinado usuário e pela data em que aquele determinado usuário fez uma compra, beleza? Então eu aumento o range de seletividade da minha query, né? Então o índice não cluster serve para isso, legal? Galera, esse aqui é bem básico de indexação aqui, tá? A ideia não é entrar deep no detalhe, mas a ideia é você saber que o Synapse Analytics suporta esses 4 tipos de indexação, tá? Por padrão, ele já vem com um Cluster Column Store Index que ele já é setado automaticamente. Legal? Então, vamos para a nossa demonstração. Nossa demonstração hoje é bem legal. Vocês vão entender o poder de processamento aí do nosso Synapse Analytics. Estou com um dataset bem bacana. Hoje eu consegui fazer uma carga bem boa aí para vocês, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 4 tabelas, tá? Então, vamos lá. A minha primeira tabela, vou fazer um count nela aqui, né? Então, eu tenho aqui uma tabela de vendas, né? Essa minha tabela de vendas, ela é uma tabela hash, legal? Então, vamos ver aqui a quantidade de registros que a gente tem. O tipo de indexação dela é um Cluster Column Store Index e o tipo de distribuição é uma distribuição hash, beleza? Então, deixa eu fazer um count aqui nessa tabela. Enquanto eu faço o count aqui nela, eu vou abrir, pegar aqui o script de criação aqui só para vocês verem como que está a estrutura dessa tabela aqui internamente. Então, eu tenho essa tabela, deixa eu abrir aqui logo outras para facilitar. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui qual tabela que eu abri. Beleza, deixa eu abrir aqui a minha tabela de indexada.
E deixa eu abrir aqui também a minha tabela. Vamos lá, vamos lá. Cadê a minha tabela HIP? Deixa eu dar um refresh aqui rapidão. Eu acho que ela não apareceu aqui pra gente. Legal. Tenho aqui minha tabela HIP. Beleza? Então vamos lá. Primeira tabela é uma tabela que vai simular a nossa tabela fato, né? Aqui eu tenho o tipo de distribuição, que é a maneira como os dados vão estar distribuídos no cluster. Eu tenho aqui o tipo de indexação, então isso aqui é uma indexação padrão, tá, pessoal? Então quando eu venho aqui e tento criar uma nova tabela, ó, nova tabela, ele já me dá um script aqui de deployment, ó. Então quando ele me dá esse script de deployment, olha aqui quem que ele me traz. Ele traz o tipo de indexação cluster column store index. Se eu não passar esse cara aqui e criar uma tabela apenas com essa distribuição aqui, automaticamente ele vem e cria esse tipo de indexação aqui na tabela. Legal? Então, boa. Mostrei aqui para vocês a minha primeira tabela, né? Então é uma tabela fato, né? Com hash, com cluster column store index. Ela está particionada aqui também só porque a gente tem muitos registros. Legal? Então eu tenho aqui uma tabela simulando a minha cluster column store index. Eu tenho aqui uma tabela simulando minha tabela de index, que eu acabei não pegando o script de create. Fiz foi dar um select aqui sem querer. Vamos lá, deixa eu só carregar aqui pra gente. Então, beleza, ó. Eu tenho a minha tabela de index, né? Uma indexação cluster index com o índice lá no customer ID. Legal? E a distribuição dela é uma hash com o hash, com a coluna de hash e o customer ID também. Beleza? E aí, por fim, nós temos a nossa tabela heap, né, com o tipo de indexação heap e o tipo de distribuição round robin. Lembrando, galera, que esse cara aqui ele é muito performático para carga. Ele não é performático para query. Quando a gente fala de index, a gente está falando de busca por dados. A gente está querendo consultar o dado de uma maneira mais rápida. Legal? Então, deixa eu fechar esses caras aqui só para não poluir o nosso ambiente aqui, para ficar mais claro para vocês a visibilidade aqui. Vamos lá. E agora vamos para a nossa demonstração, né? Então, não sei se vocês perceberam, ele já retornou aqui a quantidade de dados que a gente vai ter nessas tabelas, né? Então, a gente tem um dataset bem legal, aonde nós temos 1.863.000.000 e 80 e 489 mil registros aqui. Legal? 1.800.000.000 de registros. Boa? Então, bacana. Vamos começar nossas queries? Então, vou fazer uma query aqui, galera, numa tabela que está com o tipo de indexação heap. Ou seja, essa tabela com o tipo de indexação heap, assim que eu mostrei para vocês, a performance da minha query, ela não vai ser legal. Independente se eu estou colocando um filtro aqui para selecionar o Customer ID específico ou não. Bacana? Então vamos lá. Vou executar aqui minha query. Já vou colocar aqui o tempo de execução dessa query para a gente fazer o comparativo, né, pessoal? Zip, vou já colocar aqui, ele deve demorar aproximadamente 20 a 30 segundos, eu acho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Opa, legal. Demorou 24 segundos aí para entregar para a gente. Demorou 24 segundos para entregar para a gente o resultado dos nossos dados referente às nossas transações, né? O datasetzinho bem padrão aí de vendas que a Microsoft utiliza. Bacana? Então eu tenho 24 segundos aqui para uma tabela heap. É uma tabela que não tem indexação e o tipo de distribuição do meu dado, ele tá como round robin. Legal? Então vamos fazer uma consulta lá na minha tabela fato, que é a minha tabela de transação mesmo propriamente dita. Então a gente já viu qual que é a estrutura desse cara. Vou passar o mesmo filtro seletivo aqui, né? Então eu quero ir direto nesse cara aqui, tá? Então vamos ver qual que é a diferença da gente usar um cluster column store index ou usar uma indexação, um cluster index, um índice especificamente nesse cara. Então vamos lá. Rodei aqui minha query. Vamos ver quanto tempo lá ela vai demorar, né? A outra demorou ali 24 segundos. Lembrando, pessoal, que eu estou com um tier aqui do meu DW1000,
tá? Só para facilitar o tempo aqui das nossas queries, tá? E aí a maneira como que você vai definir o tamanho do seu DW vai de acordo com o seu ambiente, legal? Então, boa, aqui a gente já consegue ver que ela demorou um pouquinho mais que o Round Robin. Por que, Sidney? Cara, não faço a mínima ideia, beleza? Por que, que o Round Robin ele é mais performático que o Cluster Column Store Index? Calma, a gente vai chegar lá. Beleza? Então aqui, ó, 25, a diferença é muito pouca. Aqui tá 1 segundo, ok. Beleza? Então agora vamos fazer uma consulta lá no meu índice cluster. Então eu vou passar uma consulta específica, eu tenho uma indexação apontando para esse cara e eu quero ir direto nesse ID aqui. Pô, então vou rodar aqui a minha query. Vamos ver aqui quanto tempo esse cara vai demorar. Opa, ele já retornou o dado aqui pra gente. 5 segundos, galera. A diferença de 25 para 5 segundos é absurda, né? Ou seja, índice clustered, ele é muito mais performático quando eu tenho esse tipo de seleção. Ele é mais performático se eu fizesse a query na tabela inteira, que é uma tabela Cluster Column Store Index. Legal? Então a gente já viu aí que o índice diretamente em uma coluna, um índice cluster, ele me retorna o dado muito mais rápido, porque eu estou fazendo uma busca direta nesse ID. Legal? Agora vamos variar um pouco a nossa query. Vamos dar uma olhada aqui quando eu passo na minha tabela de Cluster Column Store Index um range maior de dados, né? Então, provavelmente, na verdade, eu já sei qual que é o resultado, mas eu quero que vocês vejam. Deixa eu executar esse cara aqui para vocês verem. Então, estou passando um range aqui entre esse Customer ID, entre esse ID e esse outro ID aqui, legal? Vou executar aqui, essa aqui é a minha tabela fato. Vamos ver quanto tempo esse cara ele vai demorar para retornar a minha consulta aqui de um range de dados, né? Eu não estou indo específico em um ID, né? Então o índice cluster eu vou direto naquele cara, tá? Então vamos ver aqui quanto tempo ele vai demorar para a gente executar. Ele já vai demorar um pouquinho mais, porque aqui o que eu fiz? Eu aumentei a seletividade, né? Então eu estou passando um range de dados, então a busca por esse dado dentro do disco ele já vai ser um pouco mais lento, legal? Então vamos lá, vamos aguardar aí ele finalizar. Eu não lembro qual foi o tempo da minha última execução de teste aqui, tá? Vamos lá, 1 minuto. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui o tempo da próxima query, né? Então a gente já sabe que ele está passando de 1 minuto ali. Lembrando, galera, que essa query aqui é uma query rodando em cima de uma tabela que está com Cluster Column Store Index. Boa? Então vamos lá. Vamos lá. 1 minuto e 36. Boa. 1 minuto e 43. Legal. Então vamos rodar agora a nossa query lá no Cluster Index com um range um pouquinho maior. Ou seja, eu não estou indo especificamente. A minha query ela não está sendo tão seletiva assim. Bacana? Então vamos lá. Select na tabela indexada com Cluster Index, né? Estou passando um range um pouquinho maior, né? Então essa minha consulta aqui, na teoria, ela tem que ser um pouco mais performática que esse cara aqui, tá? Não tanto performática, porque eu estou passando um range aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver quanto tempo esse carinha vai demorar para executar aqui para gente. Vou deixar aqui já 1 minuto, que pode ser o tempo que ela vai demorar também, beleza? Vamos lá.
Então, o que a gente já sabe aqui, galera, enquanto a gente está executando a nossa query? A gente já sabe que se eu executei uma query em um tipo de tabela que está indexada como heap, a minha performance não vai ser muito legal por conta de que eu não tenho indexação. Ou seja, essa tabela ela foi feita para que você essa tabela foi feita para que você faça carga de dados, não consultas, tá? Por que eu fiz o comparativo aqui? O comparativo ele está bem próximo, tá? Por conta da quantidade de registros que eu posso ter em uma distribuição e ele me retornou mais rápido. Legal? Quando eu venho para cá para o Cluster Column Store Index, ó, eu tive praticamente o mesmo tempo, beleza? Então, quando eu venho aqui no índice cluster, onde eu estou sendo muito seletivo, olha a diferença da performance, tá? E aí, mais para baixo, eu venho aqui, ó, por o Cluster Column Store Index e aumenta a minha seletividade. Então, olha aqui que interessante, ó. Ele retornou com um range maior em 1 minuto e 43, mas quando eu venho aqui para o Cluster Index, o meu tempo aqui ele foi maior também, ó. Ele foi 1,19, porque eu estou fazendo um range, eu não estou tendo benefício suficiente da minha indexação. Bacana? E aí, o que eu poderia fazer aqui também, galera? Eu poderia aumentar o meu range de busca aqui, passando o meu Customer ID, né? E o Store ID, né? Que foi o ID da loja em que aquele customer fez determinada compra. Então, eu estou passando dois ranges. Antes disso, deixa eu só dropar aqui um índice que provavelmente eu devo já ter criado, tá? Vamos lá. Ah, beleza. Então, vou fazer a minha queryzinha aqui, galera, passando um range um pouco maior. Então, a minha seletividade, apesar dela ter aumentado, né, eu ainda continuo passando um range. Mas será que esse cara ele vai ser mais performático? Opa, a minha performance ela já melhorou um pouquinho mais. Beleza? Eu estou sendo um pouco mais seletivo. Eu não estou varrendo todos os meus Customer ID entre o ID tal e o ID tal. E eu estou passando uma seletividade um pouco maior. Olha que bacana. Ó. Então, o tempo para essa minha query executada ali diretamente em uma tabela indexada, vamos lá, foi 17 segundos. Então eu nem tenho um índice aqui nesse cara ainda, ó. Eu nem tenho um índice não cluster. Então vamos criar um índice não cluster aqui para ver qual que é a diferença agora desse cara, qual que é a diferença de consulta. Então vamos lá. Então, para que serve o índice não cluster, galera? Para eu aumentar a seletividade da minha indexação. Então, eu estou criando um índice não cluster chamado Store Index lá na minha tabela de indexação, passando o Store ID como índice também, beleza? Então, eu vou criar esse cara aqui. Vamos ver se ele vai demorar um pouquinho aí para executar para a gente. Ver quanto tempo ele vai executar. E depois eu vou fazer mais duas queries bem seletivas aqui, tá, galera? Então eu estou indo direto no Customer ID e eu estou indo direto no Store ID, utilizando tanto o Cluster Column Store Index quanto o não cluster Index que eu acabei de criar, tá? Então vamos esperar só aguardar um pouquinho ele fazer a criação da indexação aí, do índice, rapidão. Então, em 17 segundos, ele já foi mais rápido que essa minha query aqui que demorou 1 minuto e 19, né? Porque eu tenho um range um pouco maior. E aí, quando eu venho aqui para minha indexação passando direto aqui o meu Customer ID, olha o tempo, né? Então, a gente já sabe que o índice cluster ele é melhor para quando eu tenho um range seletivo mais definido. Eu quero o Customer ID igual a tal, eu quero o Store ID igual a tal. Eu não aumento esse range. Legal? Então, Cluster Column Store Index ele é mais performático quando eu tenho um range maior. Bacana? E aí, vamos lá. Deixa ele criar meu índice aqui.
Lembrando, pessoal, que todas essas atividades que eu estou executando aqui, ó, eu já consigo fazer o monitoramento dela, tanto aqui via a minha própria interface do uh, Synapse Analytics, tá? Synapse Analytics é a parte do Dedicated Pool, então eu consigo vir aqui dar uma olhada nas minhas atividades das minhas queries que estão executando, né? Então ele me mostra aqui todas as brincadeirinhas legais, ó, minha query está executando, ele pegou o workload group small, RC, ele está utilizando, está consumindo 3% do recurso, a duração da minha query é essa duração aqui, bacana? Então, deixa esse cara executar. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre monitoramento, sobre gerenciamento de recursos, beleza? Então, tá lá criando o nosso índice, espero que ele não demore muito tempo. A ideia é fazer aqui hands-on mesmo, tá, galera? Para vocês, não é tipo, vou cortar o vídeo aqui, não. A ideia é vocês verem a execução para vocês verem na prática como que funciona. Não adianta nada eu rodar uma query aqui, essa query demorar, sei lá, 10 minutos, eu cortar o vídeo para vocês aqui, vocês não verem essa query executando. Bacana? Então vamos só aguardar aí rapidão. Já já ele finaliza essa criação desse índice. A tabela é gigante, né? A gente tem aí 1 bilhão e 800 mil milhões de registros, né? Então, vamos lá. Deixa ele criando aí rapidão. Já já finaliza. Enquanto ele cria a nossa indexação aqui, galera, só queria mais uma vez acessar aqui o nosso canal, né? Então vamos lá. Lembrando que esses vídeos que eu estou passando aqui, eles são vídeos que se complementam, beleza? Então deixa só ele carregar a tela aqui para mim, né? Toda vez a tela fica mais lenta aí pra gente. Vamos lá, YouTube. Legal. Deixa eu acessar aqui o meu canal para mostrar os vídeos aqui para vocês. Então, beleza, galera. Então, a gente começou aqui falando do Dedicated Pool. Então, nós já falamos lá sobre as considerações, sobre a arquitetura, sobre o deployment. Falamos lá sobre o desenho das tabelas, as distribuições, melhores práticas para carga de dados. E esse vídeo a gente está falando de indexação. Beleza? Depois a gente vai falar sobre monitoramento, vamos falar sobre segurança. Então, tem muito conteúdo aí para vocês ainda. Legal? Então, boa. Criou aqui nosso índice, tá? Demorou aí aproximadamente 3 minutos e 44 para a criação desse índice. E agora vamos fazer duas queries mais seletivas, né? Então, vou fazer uma consulta lá utilizando Cluster Column Store Index, que é default, tá? Então, estou passando um range muito seletivo aqui, tá? O Customer ID igual a tal, o Store ID igual a tal. Bacana? Vamos ver quanto tempo esse cara demora para a nossa query executar? Fazendo um comparativo aí entre o índice Cluster Column Store e o índice Cluster normal. Ó, demorou aí pra gente, galera, 0,6 segundos. Boa? E agora vamos fazer uma consulta com o No Cluster Index, né? Então, na teoria, galera, e na prática, essa minha tabela que ela tem um índice no Customer ID e um índice não cluster no Store ID, ela tem que ser muito mais rápida. Então, 6 segundos para o meu Cluster Column Store Index, que ele vai ser performático para uma query no geral, tá? E a indexação aqui, não Cluster Index e o Cluster Index, tem que ser muito mais performático. Beleza? Então, mandei executar aqui minha query. Vamos ver aqui quanto que é o tempo de execução dela. 5 segundos. Vamos lá. Cinco segundos ele demorou para executar aí pra gente. Bacana? Então, deixa eu só executar mais uma vez aqui, porque esse cara provavelmente já estava em cache. Então, o tempo foi muito similar aqui. A ideia é que ele chegue próximo, mas não tanto, tá? Vamos lá, agora ele demorou 8 segundos. E agora eu vou executar aqui a minha query direto na minha tabela que foi desenhada especificamente para essa query, tá? Então, falando no geral, tá, pessoal? O que a gente tem que pensar aí? Ó? Olha a diferença do tempo, tá, galera?
Então ele demorou 1 segundo para retornar uma query indexada aí, com o índice cluster e com o índice não cluster. Bacana? Só resumindo tudo aqui, tá, galera? Distribuições impacta diretamente na maneira como você vai fazer suas queries e a indexação também. Por que indexação, né? Porque a indexação vai ser quando eu vou direto buscar o dado. Então eu posso ter queries que são mais seletivas e eu posso ter queries que são mais abertas. Então, dica, galera. Para queries mais seletivas, eu uso Cluster Index e eu uso não Cluster Index. Para queries mais abertas, onde o meu filtro é bem maior, eu posso passar o Cluster Column Store, eu posso passar a indexação Cluster Column Store Index. Legal? Lembrando que HIP, ela só vai ser boa quando você tem um range de dados menor, tá? Abaixo de 2 gigabytes, tá? É isso. Legal? Cluster Index, não Cluster Index, HIP e Cluster Column Store Index são os 4 tipos de indexação que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? Qualquer dúvida, manda no comentário, galera. Pode me pingar nas redes sociais. Eu estou 100% à disposição para que a gente consiga entender um pouquinho mais como que funciona o Synapse Analytics, tá? Vou compartilhar a documentação de indexação com vocês e qualquer dúvida, estou na área. Beleza? Um abraço a todos. Tenham aí uma excelente semana aí. Beleza, galera?